Olá, meu nome é Valdirene, sou professora de Biologia e essa aula é destinada ao segundo ano do ensino médio, IEJA. O nosso assunto é citologia e hoje vamos falar da estrutura celular. A primeira estrutura que a gente vai falar é o citoplasma. O citoplasma é essa parte azulada que está mostrando aqui dentro da célula. É uma solução que tem um aspecto muito parecido com gel. A maior parte é água, tá? 70% do citoplasma é água e o restante é proteínas e as organelas. Mais da metade da estrutura celular é esse citoplasma, que também pode ser chamado de citosol ou hialoplasma. Nesse meio se encontram milhares de enzimas e várias substâncias que são necessárias à estrutura celular. Bom, organelas. Dentro daquele citoplasma, então, ficam várias organelas citoplasmáticas, que são estruturas que vão desempenhar funções específicas, tá? Então, cada membrana, cada organela tem uma função específica. E elas são classificadas de acordo com duas formas, né? Uma é sem membrana, que são os ribossomos, e com membrana simples, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo e peroxissomos. E membrana dupla, mitocôndria e cloroplasto. Vamos lá então. Então aqui, né, a imagem de uma célula mostrando aqui algumas organelas que a gente vai estar estudando na sequência. Lembrando que a célula, ela é delimitada pela membrana que está envolvendo a célula, que é chamada de membrana plasmática. Ribossomo é uma das estruturas, são grânulos que não são envolvidos por membranas, tá? Eles são formados por RNA ribossômico e RNA proteína, tá? Eles podem ser encontrados livres lá no citoplasma ou aderidos dentro da carioteca, que é a membrana celular, ou no retículo endoplasmático também. A função do ribossomo é sintetizar proteínas. O que é isso? É quebrar as proteínas, torná-las mais fáceis para que o nosso organismo possa absorver. Então, aqui a morfologia de um ribossomo, a estrutura dele. Retículo endoplasmático, né? Todas as células possuem retículo endoplasmático. Ela tem duas regiões distintas, tá? O liso, que ele não tem ribossomo aderido, e o retículo rugoso, que tem ribossomas aderidos. Então, vamos ver aqui a imagem, ó. Ele sempre está aderido ao núcleo, e do núcleo vem o retículo rugoso, que tem os ribossomos grudadinhos, e depois o retículo liso, tá? Ele também é chamado de retículo granular ou ergastoplasma. Todas as células que têm núcleo têm, com exceção dos espermatozoides. Ele é encontrado em uma grande variedade em células especializadas em secreção de proteínas, como as células do pâncreas e gorduras e produtoras de anticorpos também. A função do retículo endoplasmático rugoso é sintetizar proteínas para a exportação para fora da célula. Retículo liso. Ele não intervém na síntese de proteína, ele é encontrado em células mais especializadas no metabolismo lipídico. Lipídios são gorduras, tá? Como as células do fígado, por exemplo. Função: sintetizar lipídios para exportação, então ele quebra gordura. Sintetizar fosfolipídio da membrana plasmática. O que é isso? Lembra que eu falei da membrana que delimita a célula? Ela é formada por fósforo e gordura. Então, esse retículo endoplasmático sintetiza, quebra essas moléculas. Inativa o uso de as drogas que vão para o fígado, né? O fígado é um órgão que vai tentar filtrar todas as impurezas, as drogas, as coisas impuras que passam pelo nosso corpo. Então, o retículo endoplasmático é muito importante nessa função de inativar as drogas que vão para o fígado. E o transporte de substâncias dentro da célula também. Complexo de Golgi é formado por um conjunto de pilhas, né, como se fossem saquinhos achatados, e empilhados uns nos outros, tá? Esses saquinhos, eles ficam parecendo uma bolachinha, cheia de dobras. Cada sáculo apresenta regiões periféricas dilatadas que sofrem estrangulamento, que vão formar as vesículas que a gente vai ver na imagem. Função do complexo de Golgi: armazenar substâncias que vão ser secretadas, ou seja, eliminadas pela célula. Secreção, né? Secretar, eliminar essas substâncias. Formar lisossomo, que a gente vai falar sobre eles. E sintetizar polissacarídeos, que é um tipo de açúcar
É como a celulose, por exemplo. A celulose é muito comum em vegetais. Aqui tem a estrutura do complexo de Golgi, tá vendo? Ele forma bolsas assim e vai formando saquinhos, tá? Complexo de Golgi aqui novamente, tá? Mostrando aqui como é que ele pode participar da eliminação de substâncias na célula. Então, olha só aqui, ó. O retículo endoplasmático, ele vai transportar substâncias até o complexo de Golgi, tá? Aqui no complexo de Golgi, então, vai acontecer essa digestão celular, onde vai quebrar essas moléculas aqui, tá? Digerir essas moléculas e elas podem sair ou entrar na célula a partir disso. Bom, lisossomo. O lisossomo é uma outra organela, né? Uma organela que tem o formato de uma vesícula com membranas, é um formato meio arredondado, e ele é formado a partir do complexo golgiense. Então, o complexo de Golgi forma o lisossomo. O lisossomo é muito rico em enzimas hidrolifíticas, que são aquelas que são quebradas pela água, e materiais em diferentes etapas de degradação. Podem ser diferenciados em duas classes, lisossomos primários e secundários. Principal função do lisossomo, juntamente com o complexo golgiense, é digestão celular. Aqui está mostrando, né, novamente aquela imagem do lisossomo atuando juntamente com o complexo de Golgi para digerir as substâncias, ok? Peroxissomos. São organelas que têm uma função de oxidar, quebrar os oxigênios, né? Quebrar o oxigênio e os ácidos graxos para sintetizar o colesterol. O que é isso? Gordura. Então, o peroxissomo vai ter uma importância muito grande para quebrar as moléculas de colesterol, que é um tipo de gordura. Ele contém enzimas que transportam controlam diversas reações químicas oxidativas que têm presenças de oxigênio, tá? Produzem peróxido de hidrogênio, H2O2, que é uma substância tóxica que vai ser eliminada pelo corpo. Produz uma enzima chamada catalase. Essa enzima vai quebrar esse H2O2 em oxigênio e água. Então, ao mesmo tempo que ele produz o H2O2, que é tóxico, né, como se fosse uma água mais oxigênio, ele vai quebrar essa molécula, produzindo água que a célula pode usar e oxigênio. São encontrados em grande número em células que sintetizam, que armazenam e degradam lipídios, né? Então, o peroxissomo é muito encontrado nos rins, no fígado, em células do sistema imunológico também. Continuando aqui, né? Uma imagem aqui do peroxissomo, ele é arredondadinho. Mitocôndria. Bom, as mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular. Então, quem respira não é o nosso nariz, não é o nosso pulmão. O oxigênio vai entrar no corpo e quem vai respirar, usar esse oxigênio são as mitocôndrias, tá bom? Então, elas estão relacionadas com o processo de obtenção de energia pelos eucariontes. Apresentam sistemas de membranas internas e externas. Em próximas aulas, a gente vai falar só de respiração celular, tá bom? Então, a gente vai falar muito mais ainda de mitocôndria. A membrana externa é lisa, né, impermeável, ou seja, não permite a entrada da água, tá? Um pouco parecido com a membrana plasmática, que é aquela que envolve a célula. A membrana interna, ela caracteriza por apresentar invaginações ou dobras, que a gente vai ver na imagem, que são chamadas de cristas mitocondriais. Essas cristas, elas podem aumentar de volume, né, a sua superfície, uma vez que elas estão na fase de respiração celular. Então, quando está no processo de respiração, elas podem se modificar, tá? Opa! Então, aqui, ó, a imagenzinha aqui da mitocôndria, tá vendo aqui as cristas mitocondriais? Então, lá dentro vai ter ribossomo, vai ter DNA, a membrana externa, interna, esses espaços, tudo aqui dentro, o oxigênio vai ter que entrar aqui e produzir energia, juntamente com a água e a glicose. Membrana interna delimita uma cavidade interna, que é chamada de matriz, e é composta por água, sais, íons e proteínas. É ali que vai acontecer o ciclo de Krebs, que vai resultar na respiração celular.
Essa matriz mitocondrial, ela tem muitos ribossomos, tem bastante DNA, que é o DNA próprio da mitocôndria, tá? Todos os tipos de RNA necessários para sintetizar a proteína pela própria mitocôndria, tá? Condrioma é o nome dado a um conjunto de mitocôndrias. Cloroplasto. Agora a gente está falando de uma organela especializada de células vegetais, que são produtores e que fazem o processo de fotossíntese. Então, é através da fotossíntese que alguns seres conseguem produzir energia utilizando a luz solar. Quando não há fonte de luz e produção de energia, depende de mitocôndrias para a produção de ATP. ATP é adenina trifosfato, energia. As mitocôndrias das células vegetais são muito semelhantes à da célula animal. Nós vamos separar as próximas aulas também para falar de respiração celular e fotossíntese. Bom, o cloroplasto, né, que tá uma imagem dele, né, ele tem como se fossem moedinhas ali dentro dele, várias membranas que vão estar realizando o processo de fotossíntese. Aqui, bem resumidamente, né, comparando aqui a mitocôndria, né, que vai acontecer a respiração celular nas células animais, e a fotossíntese nos cloroplastos, que também vai produzir energia, tá? Então vamos ter um outro momento para falar sobre isso. Lembrando que esses processos eles se completam, tá? A planta ela respira e faz fotossíntese, tá? São coisas diferentes. Por hoje aqui é só. Depois a gente vai falar de mais algumas organelas em outras situações.